É algo que da parte de Deus vem como uma manifestação daquilo que está no coração de Deus. O tema dessa mensagem é: Deus acredita em você. Amém? Amém ou não amém? Deus acredita em você. Glória a Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado porque esses dias estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos, estarmos juntos em comunhão. Pai, Deus, ainda que seja limitado, mas o Teu poder é sem limite, o Teu agir é sem limite, o Teu favor é sem limite, a Tua graça é sem limite, Pai. Os Teus milagres são sem limite, Senhor. Por isso, Senhor Deus, libera sobre nós, Pai, bênçãos sem medidas, como a Tua palavra declara, para que possamos testemunhar, Senhor Deus, das Tuas maravilhas e que o mundo Te conheça através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, necessidades sempre surgiram ao longo de toda a história, toda a existência. Sempre houveram necessidades, sempre existiram grandes desafios. E Deus sempre usou homens e mulheres para serem solucionadores, para serem instrumentos dele, para a mudança de realidade. Em vários cenários, em várias catástrofes, em várias perseguições, em várias ausências e em vários momentos de tamanha dificuldade, desafio, Deus, ele usou pessoas. Deus usou pessoas. Deus usou pessoas para trazer justiça onde havia injustiça. Deus usou pessoas para trazer livramento onde havia condenação. Deus usou pessoas para trazer provisão onde havia falta. Deus usou pessoas para trazer paz onde havia guerra. Enfim, pessoas sempre fizeram parte da forma como Deus trazia solução para um determinado tempo ou situação. Deus sempre fez questão de levantar homens e mulheres que funcionassem dentro de um propósito para solucionar problemas, resolver desafios. Não é que Deus dependa de nós. O seu poder é soberano, está acima de todas as coisas. Deus não precisa de nós. Porém, o que nós precisamos perceber é que Deus, ao criar-nos, Ele olhou todo o potencial que nós carregamos. Deus consegue ver todo o potencial que nós carregamos, porque, como a palavra do Senhor diz, nós somos criaturas de Deus. Amém? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus olhou para o homem criado e olhou para esse homem e falou assim: ele é bom. Deus olhou para toda a criação e viu que era bom. Deus entende e conhece as nossas capacidades por meio dele. Deus olha para a gente não como a gente se olha, não com uma imagem talvez medíocre de si mesmo, como a gente às vezes tem, mas Deus olha no potencial do qual ele estabeleceu, porque foi Deus que criou. Então deixa eu te falar uma coisa: Deus acredita em você. Você acredita? Deus acredita em você. Você acredita? Todo ser vivente Deus colocou para manifestar, Deus colocou na terra para manifestar o seu poder na terra. Deus colocou no mundo um propósito de se multiplicar a todo ser vivente. Deus criou as árvores, as plantas, os animais de cada espécie. O interessante é que você vai ver o Senhor declarando: e cada um dava o fruto segundo a sua espécie. Cada um reproduzia segundo a sua espécie. O que eu primeiro vejo aqui nessa declaração é que tudo que Deus cria com potencial para frutificar. Deus não cria, sabe, irmãos, pessoas ou nenhuma coisa estéril. Deus cria com um potencial para funcionar, para dar certo, para multiplicar. Amém? A todas as coisas Deus falou assim: olha, cada coisa, cada animal, cada vegetal, tudo vai dar o seu fruto, tudo vai reproduzir segundo a sua espécie. Ao homem, Deus, ele foi um pouquinho mais além. Além de também estabelecer esse mesmo princípio sobre o homem, Deus deu ao homem a autoridade de dominar sobre tudo o que havia criado. Deus primeiro criou animais, criou vegetais, criou, sabe, água, criou tudo, estabeleceu todo, sabe, a criação. Então a criação assistiu o nascimento daqueles que iriam dominá-la. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 28 o seguinte: então Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Ou seja, o primeiro traço dessa forma como Deus nos enxerga com um potencial é que Deus colocou sobre nós a capacidade de dar frutos. Você é uma semente plantada por Deus na terra para dar frutos, para dar resultados, para ser diferenciados. Deus deu ao homem a capacidade
de gerar resultado, de dar fruto. A segunda coisa que a gente vai ver nessa declaração é que ele continua: encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Porque Deus entregou ao homem o governo sobre a criação. O salmista declara no Salmo 115, verso 16: os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Então, entendendo isso, nós precisamos agora resgatar estes privilégios, restaurar essa consciência, essa convicção dos princípios que Deus estabeleceu sobre nós. Esses dias eu aprendi uma frase interessante: Deus é um Deus de promessa. Sabe, irmãos, Deus ele está comprometido com as promessas, desde que nós estejamos compromissados com os princípios. Deus está comprometido com as promessas, com as bênçãos, com tudo quanto Ele já liberou, profetizou sobre nós, nos abençoou, mas se nós estivermos comprometidos com os seus princípios. E Deus está dizendo aqui que nós fomos estabelecidos na terra com um propósito de dar frutos. João capítulo 15, a Bíblia fala, Jesus fala sobre que Ele é a videira e nós somos os ramos. E uma característica daqueles que estão em Cristo é frutificar, é dar frutos, é dar resultados. E nisso, em todas as esferas que você estiver inserido, você precisa ser alguém que reluz a algo diferente. Nós precisamos potencializar essa capacidade em Deus de nos tornarmos, em meio à multidão, alguém diferenciado. Seja por meio de um abraço, por meio de uma palavra, por meio de uma atitude, de um serviço. Sabe, irmãos, por meio de várias formas você pode sim desenvolver um caráter de testemunho ao Senhor, à capacidade que Deus tem. O problema é que às vezes nós entramos, nossa geração, sabe, uma visão tão vitimista das circunstâncias, que nós não enxergamos o potencial de superá-las, de suportá-las. Porque Deus está dizendo: vocês foram colocados para dar frutos, vocês foram criados para dar frutos. Sobre vocês não há o peso da esterilidade, mas sim da multiplicação. Então multipliquem-se, gerem, deem resultados. Através da habilidade natural que você tenha, de repente, você pode sim manifestar um propósito em Deus. Amém? Porque o propósito não está associado de repente, a algo, irmão, estritamente ligado, sabe, a uma liturgia de um culto, a um serviço ministerial, mas aonde você está inserido, habilidades naturais que você possui, podem ser instrumentos de Deus para alcançar pessoas, ou para te levar a um outro nível. O que levou Davi a estar no palácio foi uma habilidade natural, uma habilidade de tocar, e ele estava preparado, e a oportunidade veio. As oportunidades não é para quem tem sorte, é para quem está preparado. E o Senhor está nos chamando a desenvolvermos os nossos potenciais. E esses são dias muito, sabe, irmãos, especiais para isso, apesar de toda a dificuldade, de todas, sabe, esse emaranhado de notícias, informações que de certa forma nos atingem. Mas sobre todas estas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Na quinta-feira eu estava falando sobre o poder da convicção. A convicção, ela foi uma das maiores marcas dos homens e mulheres que Deus usou, e principalmente da igreja primitiva, porque muitas coisas vieram sobre a vida deles, mas eles não se moviam por elas, mas sim pelas convicções. E esses são dias de nós revelarmos as nossas convicções. Esses são dias de nós estabelecermos, sabe, irmãos, uma conduta coerente, como tudo quanto Deus já foi liberando lá atrás, dias anteriores, meses, anos anteriores. Lembra os 12 dias, palavras poderosas, e é tempo agora de manifestá-las. Então Deus está nos chamando a gente estabelecer, sabe, um comportamento. De fato, primeiro que começa na sua mente. Há uma frase que diz que nossos pés só vão chegar aonde a nossa mente chegou primeiro. Nós precisamos entender, como Romanos 12 diz: não vos conformar com este século, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E essa transformação vem pelo entendimento da palavra, dos princípios que Deus estabeleceu. Então, ser tu forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então somente medita na palavra da lei. Sabe dela dia e de noite. Faça tudo o que nela está escrito e tu serás bem sucedido. Segue o meu conselho, está dizendo o Senhor, e você vai prosperar, porque eu te criei para prosperar. Não estou falando aqui de riqueza, estou falando de prosperidade, de plenitude, de vida em serviço ao reino de Deus. Então, a gente entendendo isso, nós vamos precisar agora resgatar esses privilégios. Começar agora a colocar isso em prática, exercer por meio da fé o nosso papel como instrumentos de Deus. Diga comigo: eu sou um instrumento de Deus. Deus deu ao homem a habilidade de serem solucionadores de problemas. Amém? Quantos aqui querem ser solucionadores de problemas?
Irmãos, problemas não são para ser evitados, são para ser resolvidos. Amém? E problemas sempre fizeram parte da vida do homem. E não vai deixar de fazer. E são por meio deles que nós conquistamos sabedoria. São por meio deles que nós conquistamos maturidade. São por meio deles que nós nos aperfeiçoamos, crescemos. São por meio deles que nós somos aperfeiçoados. Pois Deus, Ele usa os seus meios para trazer sobre nós, irmãos, crescimento, maturidade para algo maior que sempre está por vir. Nós não somos sempre aqueles que declaramos o melhor de Deus está por vir? Então, para você experimentar o melhor de Deus, você precisa ser aperfeiçoado por Ele. José passou 13 anos dentro de um processo de aperfeiçoamento para durante 80 anos exercer o seu papel ali como governador do Egito e como um homem que trouxe sabedoria e instrução para que toda a humanidade não padecesse de fome, mas tivesse onde achar provisão. Então o processo, os problemas, eles podem sim ser na sua vida um instrumento para te aperfeiçoar. Esses são dias que Deus quer sim nos aperfeiçoar. Esses são dias sim que Deus quer, irmãos, nos levar a um novo nível. E nós precisamos entender isso. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10 o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se gloriar, a se orgulhar. Pois somos, olha só, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha o que o autor de Efésios está dizendo aqui. Deus nos criou em Cristo Jesus para andarmos em boas obras. Isso aqui, irmãos, não é uma opção, isso aqui é algo que Deus já estabeleceu sobre nós. E nós precisamos crer nisso e se mover nisso. O seu raio de ação é onde Deus quer te usar a princípio. O seu raio de contato, de ação, sabe, irmãos, poder tocar alguém, conhecer alguém, falar de Jesus para alguém, é onde Deus quer começar a te usar. E nós precisamos entender que hoje ainda assim, mesmo isolados, mesmo, sabe, nessa pandemia, nesse isolamento, quarentena, ainda nós temos muita oportunidade para isso. Precisamos enxergar as oportunidades, porque as circunstâncias tentam ofuscar nossos olhos para não enxergar as oportunidades. As oportunidades estão aí, amém? Então, deixa eu te falar novamente, Deus acredita em você. Você acredita? Quando a esperança sobre a humanidade parecia ter findado, Deus usou um homem chamado Noé para trazer recomeço. Eu quero te provar aqui, a gente não vai entrar no texto, mas você conhece a Bíblia, para a gente fundamentar a ideia de que Deus sim usa pessoas. Deus, ele tem o seu poder soberano sobre a criação, com certeza, irmão. Como eu disse, Deus não precisa de nós, mas Ele olha para a gente e Ele vê o potencial. E Ele fala, eu criei ele para dar certo, é Ele que eu vou usar, é ela que eu vou usar. Então lá no início, a gente vai ver que a humanidade chegou em um nível onde o pecado era tão, sabe, avassalador sobre o mundo, que Deus pensou assim, eu vou destruir o homem, mas Deus enxergou alguém. Deus viu um homem. Deus disse, através desse homem, eu vou trazer recomeço. Através dessa família, eu vou trazer recomeço. Então Deus, no meio do momento onde a humanidade parecia ter findado, Deus usou um homem chamado Noé para trazer recomeço. Amém? Porque Deus usa pessoas. Quando os muros de Jerusalém haviam sido derrubados e suas portas queimadas, Deus usou um homem para trazer reconstrução. Neemias. Deus levantou Neemias naquele momento, trouxe uma inconformidade no coração de Neemias quando ele soube que os muros haviam sido derrubados e que as portas da cidade haviam sido queimadas. Então ele se disponibilizou, ele se propôs a ser um instrumento de Deus para resolver aquele problema. Então Deus levou Neemias, sabe, aquele lugar, e diante de tantos percalços, de tantas pessoas que se levantaram contra Neemias, ainda assim ele permaneceu firme, e Deus o usou, e em 52 dias, ou seja, antes do prazo previsto, Neemias havia reconstruído os muros de Jerusalém. Deus usa pessoas, e Deus continua usando pessoas. Quando lá no reinado de Assuero, um decreto de morte havia sido levantado, liberado sobre os judeus, Deus usou uma mulher chamada Esther para trazer livramento ao povo judeu. Porque Deus usa pessoas. Deus usou aquela mulher naquele momento, ela foi colocada como rainha. E então Mardoqueu fez uma pergunta para ela, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou como rainha? Ou seja, Deus está te usando
para trazer solução aonde já há um decreto de morte, porque já havia sido liberado um decreto. Todo judeu já sabia que ia morrer, já tinha data marcada, irmão. Já tinha data marcada para, sabe, a aniquilação dos judeus. Então Deus pega uma mulher, Deus pega uma pessoa assim como eu, assim como você, coloca dentro do palácio. Talvez ela estava pensando ali, não, eu vou lá só para pagar de madame, eu vou lá só tipo assim para ser, sabe, a esposa do rei. Mas não, ela foi colocada ali por Deus para um propósito. Porque Deus usa pessoas. Deus acredita em você. Você acredita? E então Deus usou aquela mulher para trazer solução. E então Deus a empoderou, sabe, irmãos, com o espírito de sabedoria, com o Espírito Santo da verdade. Então ela foi um instrumento de Deus. Olha, você está enxergando aqui algo em comum? Pessoas sendo usadas por Deus para trazer solução. Esses dias, quantos problemas têm se instaurado na nossa geração, na nossa sociedade? Talvez no seu bairro, talvez na sua casa. E por que nós estamos inseridos nesse momento? Porque o povo de Deus está passando por isso. Porque o povo de Deus está no meio de todos que estão sofrendo, que estão passando por isso. Porque o povo de Deus são aqueles que Deus olha e Deus quer usar para trazer solução. Seja na sua casa, seja de repente no seu bairro, na sua cidade. De repente alguém que está em outro lugar e de repente você se esbarra na rede social e você é um instrumento de Deus para trazer esperança ao coração deles. Mas só que às vezes nós estamos tão focados no problema que não enxergamos solução. Esté estava tão focada no problema, talvez Noé, talvez Neemias, que às vezes a gente não consegue enxergar a solução. E a solução somos nós em Cristo. Porque, preste atenção, irmão, sempre que surge uma necessidade, Deus faz nascer uma solução. Sempre que surge uma necessidade, Deus faz nascer uma solução. E eu estou olhando aqui para soluções. Amém? Você que está em casa também. Deus nos criou para um propósito. Qual? Para que nós andemos em boas obras. Para que nós venhamos dar resultados. Quando uma fome destruidora estava vindo sobre toda a terra, irmão, para aniquilar o povo, Deus usou um homem chamado José para trazer alimento para todo mundo. Vinha uma fome que ia consumir a terra. Um problema muito grande. E Deus usou uma pessoa, como eu, como você, para trazer solução, para trazer alimento, provisão. Quando a opressão no Egito era tão grande sobre o povo de Israel, Deus levantou um homem chamado Moisés para trazer libertação. Deus usou pessoas. Pessoas, irmãos, é o que Deus mais ama usar para manifestar o seu poder na terra. Amém? Porque tudo que nós fazemos, a Bíblia fala, tudo que nós fazemos, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, fazemos para a glória de Deus, porque tudo que você faz, tudo que você produz, revela quem Deus é na sua vida. Se você não produz, você é cortado. Mas se você dá resultados, você é poldado. É o mesmo instrumento usado, só que com um propósito diferente. Um te extirpa, o outro te promove. Amém? O corte mata, mas a polda faz prosperar. E esses talvez sejam dias de polda, sim, com certeza, irmão. Primeira polda é: você não pode sair de casa. Algumas coisas são limitadas. Está podando. Algumas coisas estão sendo tiradas ali. Para quê? Para que todo o potencial seja canalizado de uma forma muito mais otimizada, vamos dizer assim. Para que você dê mais fruto ainda. Precisamos entender que Deus acredita em nós. Deus acredita em você. Você acredita? Quando a iminente condenação já estava sobre a humanidade, Deus usou um homem, Jesus homem, para trazer solução, para trazer redenção, para trazer perdão, para trazer reconciliação.
Jesus, homem. E ele trouxe solução, restauração, perdão, reconciliação, justificação. Ele trouxe glória de Deus sobre nós. Amém, irmão? Deus usa pessoas. Então, ao longo de toda a história, sempre que surgia a necessidade, Deus fazia nascer uma solução. Você não veio ao mundo a passeio, nem por acidente, mas você veio com um propósito em Deus para dar frutos e glorificar o nome do Senhor na terra, revelar que Ele é Senhor, porque a Bíblia diz que os céus declaram a glória do Senhor e o firmamento as obras do seu poder. A criação é um instrumento que revela o amor, a glória, a graça, o poder, a manifestação de Deus sobre a terra, e nós precisamos dizer: Senhor, usa-me. Amém, igreja? Esse é o momento, essa é a oportunidade de nós entrarmos, sermos inseridos, nos inserirmos, sabe, irmãos, em contextos, sabe, onde há falta, e sermos instrumentos de Deus para trazer soluções. Amém? Dentro daquilo que você pode, você não precisa ter muito para fazer. Você não precisa ser o mais forte para fazer. Há um padrão aqui que a gente consegue enxergar, é que Deus usa pessoas. Deus continua usando homens e mulheres para missões de resgate, missões de amor, missões de restauração, de justiça, de libertação. Mas qual é o critério que Deus usa para usar alguém? Qual será o critério? Porque assim nós pensamos, assim nós às vezes criamos a ideia de que é um critério, e às vezes é um critério muito, muito rigoroso, e então às vezes a gente se acha não capaz de corresponder com o chamado, com o propósito de Deus. E eu já vi muitas pessoas falar assim: não, isso é para você e não para mim. Não, Deus te usa, mas não, eu sou só para receber. Não, irmãos, melhor é dar do que receber. Amém? E todos nós nascemos com o princípio. Talvez o meu raio de ação seja maior que o seu, ou o seu maior que o meu. O importante não é a quantidade, o importante é a fidelidade àquilo que Deus tem nos chamado. Porque a fidelidade nos leva à prosperidade. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então, qual é o critério que Deus usa? Lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, a Bíblia fala o seguinte: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Isaías 6:8, a gente contextualiza essa declaração quando Deus após curar, sabe, libertar Isaías de um lábio pesado, de um lábio, sabe, que falava demais, que era talvez injusto nas palavras, alguém, como o próprio Isaías diz, homem de lábios impuros. Deus, ele anda ali, ele, Isaías, Deus fala assim: a quem enviarei? Quem levantarei como mensageiro para pregar, para levar a mensagem? Só estava ali, irmãos, o anjo, né? A gente só viu ali o anjo, Deus, Isaías. O anjo não era, irmão. Então Isaías fala assim, olhou para um lado, olhou para o outro, só estou eu aqui. Eis-me aqui, Senhor. Ou seja, o que Deus quer, irmãos, com toda certeza não são os perfeitos, nem mesmo os que possuem muitos recursos, nem mesmo os mais fortes. Mas então quem? Os disponíveis. Os que dizem: eis-me aqui. Você não precisa de muito para fazer. É com pouco que começamos. Mas ser fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 28 declara: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Deus não precisa de muito, Deus precisa de tudo. Uau, aí me embaraçou todo, pastor. Tudo que você tem na sua concepção talvez não seja muito. Talvez tudo que você tem é como aquela viuvinha na fila da oferta, uma moeda. Mas Jesus só falou dela, de todos que estavam ali. Havia muitos com grandes quantias. Mas Jesus, ele olhou para ela. Porque o que atrai a Deus não é a quantidade, irmãos. Não é o muito, é o tudo.
tudo que você tem, tudo que você pode, o tempo, sabe, irmãos, o conhecimento que você tem, aquilo que está dentro de você, você precisa agora multiplicar isso, como um servo bom e fiel, que recebeu do Senhor um talento, e que precisa multiplicar e não enterrar. A dificuldade não é para enterrar o talento, é para investi-lo. Amém? As dificuldades não é para você, sabe, enterrar. E nós não fazemos, o reino de Deus não se exerce com a expectativa do que pode dar certo. Ou seja, assim, o que tinha 3, poderia pensar assim, não, eu tenho 3, eu vou tentar aqui investir 1, se eu perder 1, eu guardo os 2. Você não precisa ter uma margem de segurança no reino. A sua segurança é o Senhor. A nossa segurança é o Senhor. Então, se é 1 que você tem em mãos, invista. Doe. Sabe, seja o melhor de você a serviço de uma causa, a serviço de um propósito. Com certeza, há muitos problemas ao seu redor. E talvez parte deles, Deus levantou você para ser um solucionador. Talvez existem várias questões necessárias de alguém fazer algo. Havia alguém ali, Deus precisava de alguém para levar o evangelho. Deus precisava de alguém? Necessariamente não, porque Ele é Deus. Mas Deus, Ele insistia em usar pessoas, e Ele continua fazendo isso. Pois a Bíblia diz que Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Se Deus usou homens lá na velha aliança, pessoas na velha aliança para trazer solução, se Deus usou pessoas da nova aliança para trazer solução, continua a dizer, irmãos, significa que Deus continua usando pessoas, Deus continua olhando seus olhos sobre a terra em busca de um coração que seja totalmente dele, um coração onde Ele vai revelar sua força, seu poder, para que possamos manifestar do poder, da glória de Deus, do reino de Deus sobre a terra. E em todas essas coisas o nome de Jesus será exaltado, adorado, porque não a nós, mas a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Deus acredita em você. Você acredita? É tempo de tomarmos posse daquilo que é uma realidade. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me faz enxergar como o Senhor me enxerga. Talvez na sua casa, talvez lá na infância você recebeu tantas palavras negativas, pejorativas, que te diminuíram. Talvez você foi carregando, sabe, essa mentira, e ela se enraizou no seu coração. Mas olhe para a palavra do Senhor, olhe para o que Deus diz a seu respeito, e comece a ressignificar a sua vida mediante a palavra de Deus. Amém? Esse é um tempo que nós precisamos sim tomar posse da realidade em Cristo Jesus. Paulo, ele poderia, irmão, depois da sua conversão, andar por muito tempo, sabe, com o peso do passado, porque ele tinha um passado bastante pesado. Mas ele dizia o seguinte: mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Porque no momento que nós cremos e recebemos Jesus, Ele nos coloca diante de nossos olhos, irmãos, um foco, um alvo. E precisamos olhar para Cristo, pois Ele é o alvo. Ele é o foco. Ele é o nosso objetivo maior. E se você está andando em direção a Jesus, no seu caminho você vai encontrar diversas situações. E você vai ser um instrumento dele para trazer solução. Então essas pessoas, esses grandes potenciais, têm a tendência de se revelarem justamente nos momentos mais difíceis. Noé foi revelado num tempo que viria um dilúvio. Moisés no tempo de escravidão. Neemias num tempo onde os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. Esther num tempo onde havia um decreto de morte sobre os judeus. Jesus, quando a condenação sobre o homem estava se aplacando. Em momentos de crise, em momentos difíceis, homens e mulheres de potenciais foram revelados. E esse é o tempo de você revelar o seu potencial, pois Deus acredita em você. Esse é o tempo. Então seja um agente de justiça, seja um provedor, seja um conselheiro, seja um amigo, seja um guerreiro, seja um pacificador. Se você existe é porque Deus criou você com um propósito.
e Deus viu, é bom. Amém? Deus acredita em você, igreja. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você que está em casa, vocês que estão aqui. Quero, em nome de Jesus, nós juntos declararmos e clamarmos ao Senhor para que nossos olhos sejam abertos para ver estas verdades que a palavra do Senhor traz sobre nós, porque há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. É o tempo de nós não estamos isolados, estamos no isolamento, mas não estamos, irmãos, presos, impedidos de manifestar vida, manifestar amor. Você tem oportunidade, então faça-o. Lembre do irmão lá do grupo, liga, manda uma mensagem. Muitos irmãos, da zona de risco não podem vir à igreja, estão precisando de uma palavra, de um conselho, de uma ajuda. Comece numa esfera onde você tem a segurança de ir, faz isso, e depois isso vai te dar segurança para ir além dos muros, dos relacionamentos, que você já tem, para outros que você nunca viu na vida, mas Deus te levanta para ser um instrumento. Comece a ser funcional no reino. Se disponibilize, porque essa é a característica dos que Deus usa. Deus não faz acepção de pessoas, como nós ouvimos aqui o pastor Leandro falar. O Deus faz acepção de atitudes. Tenha a atitude de se disponibilizar para aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus quer fazer ainda mais.